Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos costurar a calça social para nossa Barbie Curvy, certo? O tecido que vamos usar é um tecido de cetim. Ele é 100% poliéster. Ele é um pouco brilhante de um lado, do outro ele é um pouquinho opaco, certo? Tá um pouquinho assim, sem muito brilho, pelo fato do tecido estar sendo aproveitado, tá bom? Então, esse tecido já foi bastante usado, então ele perdeu um pouco do brilho dele. Mas esse aqui é um cetim, é um tipo de cetim, não sei dizer pra vocês que tipo de cetim é. Eu sei que ele é um tipo de cetim, ele é um pouquinho mais grosso que o cetim normal pra cortina. Esse aqui é um cetim para roupas. Como ele é um tecido 100% poliéster que desfia, a gente vai precisar queimar as bordas de cada parte do nosso molde para ele não ficar desfiando. Aí a gente não precisa fazer o zigue-zague da costura, tá bom? Para riscar nesse tecido, sugerimos que use a canetinha de gel na cor prata ou ouro. Ela se destaca bastante na cor escura, tá? Não vai manchar a sua boneca e nem vai manchar o seu tecido depois de costurado. Então, aqui eu tenho todas as partes do meu molde já recortada e queimada. O cinto, as duas partes internas do bolso da frente, a parte da frente e a parte de trás da minha calça. Só para lembrar, o molde já tá com a margem de costura de meio centímetro, que normalmente usamos aqui nas costuras de roupinha, tá? Então, olha, nós fizemos o desenho no tecido e recortamos exatamente na linha do desenho que fizemos, certo? A mesma coisa foi para o cinto. Não tem nada mais largo nem nada mais estreito, tá bom? Então, fizemos dois, porque é o lado direito e o lado esquerdo da calça. E aqui temos em TNT uns pedacinhos aqui, ó, iguais ao forro, que é pra gente fazer o acabamento do bolsinho.
Além dessas partes, ainda fizemos uma fita aqui, ó, pra gente fazer as nossas arriatas. Então, a gente fez uma fita o mais estreita possível. Fizemos uma mais larguinha também pra gente fazer os bolsinhos do bumbum, que eu achei que estreito demais, vai ficar muito, muito delicadinho. Eu acho que assim, mais larguinho, vai ficar mais parecido com a abinha de bolso de bumbum, tá bom? Então, vamos deixar aqui que depois a gente corta os pedacinhos das arriatas, certo? Vamos começar costurando o acabamento dos bolsos. Então, a gente começa pelo TNT. Aqui do lado correto do tecido, você vai posicionar o seu TNT, tá? Mais ou menos assim. Vamos prender com alfinete para ele não sair do lugar na hora da costura. Então, vou botar 2 alfinetes. E vou fazer uma costura exatamente na linha do desenho, tá? Vou usar o ponto reto número 1 da minha máquina, que é para evitar que descosture com facilidade. A mesma coisa eu vou fazer para esse lado aqui da minha calça. Então, a gente vai costurar e volta já. Pronto, ó. Costuramos as 2 pontinhas. Agora, a gente vai cortar isso aqui bem próximo da nossa costura, tá? Assim. E vamos passar o nosso TNT do lado correto para o lado avesso, assim. De novo, eu vou prender com o alfinete. E vou fazer uma costura de margem, no caso, um pés-ponto aqui, ó, bem próximo da margem, certo? Com o ponto ou número 1 ou número 2 da sua máquina, é o ponto reto. A mesma coisa a gente vai fazer para esse lado aqui e vamos trazer prontinho, tá? Pronto, minha gente, ó, costuramos, tá? Agora, a gente vai prender essa partezinha aqui. Só tomem cuidado para antes de costurar, dar um pontinho aqui com a costura, você medir para saber se os dois estão no mesmo tamanho, tá? Porque se tiver um maior do que o outro, vai dar diferença lá na frente, quando a gente for fazer a costura aqui da frente, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura à mão, um pontinho aqui, ó. E outro pontinho aqui. Agora, a gente vai pegar aqui o nosso bolsinho, vai juntar esses dois aqui, e vamos passar uma costura reta aqui pra fechar o nosso bolsinho. Não precisa chegar até o final, não precisa fechar o lado de cá, é só esse lado aqui. Vamos fazer nos dois e a gente volta com ele costurado. Então, minha gente, olha, costuramos. Agora, a gente vai dobrar a parte de trás sobre a parte da frente e vamos fazer uma costura aqui. Eu vou prender com alfinete, porque isso aqui é medonho para sair do lugar. Esse tecido escorrega muito, então se a gente não prender com alfinete, a gente corre o risco de costurar errado. Então, tem que ser aqui, ó, na linha do desenho da calça, tá? Assim. Normalmente, a gente desenha o nosso molde
inteiro assim, para não ter o trabalho de estar queimando, de costurar um pouco mais, um pouco menos, certo? É lógico que aqui eu vou gastar menos que meio centímetro para essa costura. Por quê? Porque a grande parte da minha calça já tá aqui emendada. Se eu tivesse separado os dois pedaços, daria para eu costurar do mesmo jeito? Daria sim, certo? Mas correria o risco de você costurar um pouco mais e a perna da sua boneca não passar aqui. Tem que lembrar que aqui só tem margem de meio centímetro, então você tem que ser de meio a menos para essa costura dar certo, tá bom? Então, do jeito que você fez aqui, você vai fazer a mesma coisa com esse lado aqui. Nós vamos costurar e voltamos já com eles prontos. Pronto, pessoal, costuramos. Ó, só para vocês terem uma noção, gastamos menos que meio centímetro. Aqui em cima deu meio centímetro, bem próximo do meio centímetro, tá vendo? Já aqui, ó, a gente já estreitou um pouco menos que meio centímetro, tá vendo? Justamente pra gente compensar e não usar muito tecido. Então, quando a gente não abre o tecido aqui em cima, nos garante que a gente faça essa costura mais estreitinha aqui, tá? Ó, tá vendo? Por quê? Porque com certeza o pano não vai correr, como aconteceu aqui, ó. Que uma parte corre pra frente, outra corre pra trás. Essa aqui mesmo, por exemplo. Aqui, ó. A parte da frente é um pouco menor que a parte de trás. Então, quando você corta e você queima, acaba acontecendo isso aqui. Aí, não dá pra você ter uma costura de mais estreita, menor que meio centímetro aqui. Por que a gente fez menos que meio centímetro aqui? Porque aqui, com certeza, a gente vai gastar um pouquinho mais na hora da costura, quando a gente for fechar a calça, tá? Então, agora você vai fazer uma costura de pés ponto aqui em cima, tá? Essa costura, ela é opcional, mas vai deixar a calça mais bonita. Então, você vai colocar esse lado sobre essa dobra pra cá, assim. E vai fazer uma costura de pés ponto, ponto reto, o mesmo número que você usou aqui. Se foi 1, usa 1 aqui. Se foi 2, usa 2 aqui, tá? Vamos fazer nas duas e voltamos com elas prontas. Então, pessoal, costuramos. Vou mostrar mais perto. Ó, como a gente fez. Tá vendo? O outro lado. Agora, a gente vai fazer a bainha da nossa calça, tá? Vamos usar aqui, ó, um meio centímetro generoso, tá? Eu vou prender com alfinete. O mesmo tanto eu vou fazer pro lado de cá. Tudo certinho. Então, vamos fazer uma costura aqui, ponto reto, o mesmo número que você usou para fazer esse pés ponto e para fazer o pés ponto do bolsinho, tá bom? No meu caso, é o ponto reto número 1. Se você usou o número 2, você usa o número 2 aqui também. Pronto, minha gente, terminamos de fazer a bainha. Eu vou agora juntar essas duas partes aqui, uma de frente para a outra. Dá preferência aqui à altura dos pés, porque esse tecido de cetim é medonho para ele correr demais. Uma hora parece que tá maior, outra hora parece que não tá maior, tá vendo? Tá certinho aqui, ó. Mas tem hora, ó, aí aqui fica parecendo que tá curto. Então, você faz o seguinte, vamos prender o nosso tecido para ele não sair do lugar na hora da costura, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Se tem uma diferença aqui, a gente vai tirar na costura. Observe que esse lado pareceu ficar maior que o outro. Um pouquinho de nada. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma costura, ponto reto número 1 da máquina, mais ou menos aqui assim, ó. Vamos contar um pouco menos que meio centímetro da parte menor da nossa beguilha, tá? Vamos fazer a costura aqui, tá bom? Então, a gente vai costurar e volta já.
Pronto, minha gente, olha, costuramos no desenho. Vamos tirar agora os alfinetes. E vamos passar uma costura de pés-ponto aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai virar esse lado pra lá e vamos costurar do fundo pra fora, tá bom? Como se trata de uma calça social, a gente não precisa fazer o desenho de beguilha aqui não, tá? Isso é opcional, tá bom? Agora, a gente vai fazer a pinça da calça. E pra isso, eu vou usar a minha linha, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a pinça da calça. Pra isso, a gente vai usar a agulha e linha. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Meio centímetro bem magricelinho aqui, em cima do meu bolso. E vou dar um ponto. Aqui do mesmo jeito. Eu vou prender essas duas babatanas aqui, para facilitar a nossa vida. Na hora de costurar o cinto, tá? As duas olhando pro bolso. Agora, a gente vai passar ferro pra vincar essa pinça, tá? Ela deve começar aqui e terminar na metade da parte da frente da calça, assim, ó. Então, você vai passar ferro nela assim, tá vendo? A mesma coisa você vai fazer com essa aqui, tá? Eu vou passar ferro pra vocês verem. Olha aqui como vai ficar. Vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai pregar as nossas arriatas. Como eu disse a vocês, arriatas é opcional. Se você quiser, você pula essa parte e vai direto pra costura do cós, tá bom? Então, aqui eu tenho minha arriata bem fininha. Eu vou cortar 4 centímetros dela. E vou fazer 4 pedaços de 4 centímetros. Aí, eu vou queimar aqui nas pontas, né? Pra não desfiar. Eu vou pegar pelo lado avesso a minha arriata. E vou pregar duas aqui, dentro do bolso, bem próximo da pinça. E duas aqui do lado, aqui assim, ó. Com a distância de uma canetinha, um dedo, mais ou menos, tá? A largura de uma caneta aqui. Como elas vão bater certinho, tá vendo? Agora, aqui, a gente vai prender as nossas arriatas, para elas não saírem, não entroncharem aqui durante a costura, tá?
mesma coisa a gente vai fazer para nossa pinça aqui também. E vamos costurar o nosso cós levemente anatômico. Então, a curva para baixo, você vai botar na direção do tecido. E o meio, você vai marcar bem aqui no meio, ó, da sua calça, tá bom? Aí, o resto você vai arrumando e vai costurando, tá? Primeiro um lado, depois o outro. Aqui, você pode usar um meio centímetro mais ou menos generoso, mas não muito generoso, tá? Não pode virar 1 centímetro aqui não, senão vai ficar muito pouco pra gente costurar. E não queremos um cós com um cinto muito largo, a gente quer um cinto estreitinho, tá bom? Então, vai depender dessa costura que você vai fazer aqui agora. Use o ponto reto número 1 da sua máquina para não descosturar fácil. Pronto, costuramos, ó, para vocês terem uma noção, foi um meio centímetro generoso. Se a gente for medir aqui, ó, ele passa do meio centímetro. Tem alguns cantos que vai dar meio centímetro e tem canto que vai dar um pouquinho mais que meio centímetro. Então, foi um meio centímetro generoso, é o que a gente costuma chamar de meio centímetro generoso. Não virou 1 centímetro, mas também não foi uma coisa que fugiu dos meio centímetro, tá? Então, agora aqui a gente vai soltar, né? Todo mundo. Vamos agora virar o nosso cinto para trás e vamos fazer uma costura aqui antes da gente fazer o acabamento final. Se você quiser, você pode ainda dobrar aqui, ó, e esconder a tampinha, aí ele vai ficar bem arrumadinho, tá? Então, essa costura a gente vai fazer à mão. Vamos usar uma costura de alinhavo. Qualquer coisa a gente remove. Se não quiser, você não precisa. O importante é que a costura não apareça do lado de cá, tá? Ela tem que ficar escondida do outro lado. Então, aqui, ó, se você quiser, você simplesmente só faz isso e depois você dá uns picotezinhos aqui pra ele não ficar amarrando na cintura da sua boneca. A gente vai dobrar, dobrar e dobrar, assim. Ó, aqui na frente não aparece os pontos, tá vendo? Aqui atrás é que vai aparecer os pontos. Tá vendo? Ó. Vamos terminar essa costura aqui e já voltamos com ela concluída, tá? Olha aqui, pessoal, tá vendo? Ó, como ficou a parte de trás. Depois a gente remove esse pesponto aí. No caso, esse alinhavo, né? Depois a gente remove esse alinhavo. Pra vocês terem uma noção, nosso cinto ficou um pouquinho, tipo 7 milímetros no máximo de largura, tá vendo? Não ficou com 1 centímetro, também não ficou com meio centímetros exatos, tá? Mas a ideia era essa aqui. Então, agora aqui que a gente já fez essa costura, se você não quiser passar a costura aqui, ó, você pula essa parte aqui e já vai direto para as arriatas, tá? Para costurar as arriatas aqui. Nós vamos passar uma costura de pés-ponto bem aqui no pezinho da cintura e vamos passar uma aqui na borda da cintura também, para deixar bem bonitinho aqui o nosso cinto da calça. É opcional essa costura, tá bom? Então, pessoal, olha aqui, fizemos, tá? A costura, tá bom? Vamos cortar as pontas. Vamos queimar também. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pregar as nossas arriatas.
se eu quiser colocar um cinto mais grossinho na minha boneca, eu tenho que deixar espaço para o meu cinto passar, tá? Eu não vou costurar essa ponta de cá, eu só vou costurar de cima. Então, eu vou cortar mais ou menos aqui, vou queimar e vou colocar essa ponta para dentro assim, ó. E vou costurar aqui. Para facilitar a minha vida, eu vou passar cola. E vou usar um prendedorzinho desse para segurar enquanto seca, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar cola aqui, nessa pontinha que eu dobrei. Vou usar a cola de silicone líquido. Só um pouquinho. Não quero que esborre. Vou colar bem retinho, tá vendo? Assim. E vou prender para que ele seque um pouco, tá? Depois que tiver todo sequinho, aí eu venho com a máquina e faço uma costura de zigue-zague aqui, ponto sobre ponto, para ele ficar fixo aqui, não correr o risco de descolar depois. Vamos fazer a mesma coisa para o resto das arriatas e voltamos já com elas prontas. Aí, pessoal, nós fizemos, prendemos, aí agora vamos pregar os nossos bolsinhos, tá? Ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Então, você vai... Eu vou botar aqui a largura de uma canetinha, tá? Aqui, ó. Eu vou passar cola nele também, pra poder a gente costurar direitinho aqui. Então, eu venho, passo um pouquinho de nada de cola aqui, é só pra segurar o nosso bolsinho no lugar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui do mesmo jeito. Se sua roupinha manchar aqui com a cola, não tem problema. Nesse caso aqui, dá pra gente remover com o removedor de esmalte a cola, tá? A gente vai deixar esse polvo secar um pouco, tá? E a gente volta já com eles costurados nos seus devidos lugares. Pronto, pessoal, olha, costuramos as arriatas no lugar, costuramos também o bolsinho. Aí, a gente deu um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, ó. Tá vendo, ó? A parte de trás, como ficou. Tá vendo? Pronto. Agora, a gente vai fechar a nossa calça. Eu vou dobrar aqui no meio certinho. A nossa calça, a gente vai fechar mais ou menos até aqui. Daqui pra aqui, tá? Vamos fazer uma costura reforçada pra ela não descosturar, tá bom? Então, daqui até aqui. Se precisar, a gente sobrar um pouquinho, mas eu acho que aqui tá bom. Bom, pessoal, olha, costuramos. Tá? Aqui, ó, costuramos. Tá bom? Se precisar apertar um pouquinho mais, a gente aperta depois, na hora do cinto, tá bom? Então, vamos fechar agora a nossa calça. Aí, aqui, eu vou ter que usar alfinetes, né? Lógico. Vamos fazer uma costura de uma perna a outra, ponto reto número 1 da sua máquina, para não descosturar fácil. Não use meio centímetro, use um pouquinho menos que meio centímetro, se possível. Se não der para usar menos que meio centímetro aqui, que não ultrapasse os meio centímetros da costura, tá? Então, a gente volta já com ele costurado. Pronto, ó, como ficou a nossa costura, tá vendo? Todinha por igual, ó, tá vendo? Agora, a gente vai tirar do avesso. Ó, como ela ficou. Vamos agora provar na nossa boneca. E a boneca que vai vestir é essa aqui. Ela é articulada, feita para mexer, curvy. Ela é customizada,
a cabeça dela aqui é de uma bailarina, a gente chama ela de Barbie Marianne, ou Mari. A importância de você fazer uma costura respeitando a quantidade que tem no molde, tá vendo? Se você fizesse um pouquinho mais, ela talvez não passasse as pernas dela aqui, ó. É uma cintura baixa, então a gente vai fazer assim. Esse pedaço, a gente vai cortar, lógico, né? Pra não ficar muito pano aqui no bumbum dela. E esse outro vai passar por cima, assim, ó. Pra gente colocar o botão, tá bom? E aqui na frente, como ela fica muito linda. A gente quer um pouquinho de folga, porque essa roupa aqui é uma roupa pra gente usar ou com cropped ou com uma blusinha ensacada, tá? Pra mostrar os detalhes da calça. Então, pra ensacar a blusinha, você tem que deixar espaço pra poder abotoar aqui, tá bom? Vamos costurar o colchete e voltamos já com ele concluído, tá bom? O colchete que vamos usar é um desse aqui. Pronto, minha gente, costuramos, tá? Aqui, ó. Vamos deixar esse pedaço passando aqui, porque vai cobrir a brecha do bumbum dela. E aqui a gente costurou nesse pedaço e dobramos pra dentro, aí ele nem aparece aqui, tá vendo? Você vem e abotoa, tá? Ó, como fica. E aqui está a nossa Barbie Curvy de calça social. Aqui estão os bolsinhos dela, ficou um pouco baixo, tá vendo? Mas se você quiser, você bota um pouquinho mais pra cima. É opcional a gente colocar essas coisinhas aqui no bumbum, tá? Esse mesmo modelo de calça também serve na Barbie, essas Barbies aqui, que não são muito articuladas, tá? Aqui eu tenho outra calça. O bolsinho dessa aqui ficou bem lá em cima, porque a gente optou por colar ele depois de pronta a calça, que é o que a gente aconselha você a fazer. Se você não quiser bolsinhos aqui embaixo, subir mais um pouquinho, tá? Ele foi na direção da mão, tá vendo? Que normalmente é os modelos de calça. Mas tem pessoas que preferem um pouquinho mais lá em cima, então você bota mais lá em cima também, não tem problema nenhum. Essa aqui é uma não articulada, tá vendo? E ela também tá usando uma calça com o mesmo molde, tá vendo? No próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer uma linda blusinha bem feminina aqui, para combinar com essa calça social, né? A gente já fez a camisa social para Barbie, a gente pode fazer outros modelos de camisa social, de blusa social, porque a blusa é mais feminina do que a camisa. A camisa é bem masculinizada, tá? Para nossas bonecas, tá bom? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido Brincando e Aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima!